E aí, meus amigos da revisão, tudo certo? Atualização importantíssima em improbidade administrativa, a mais importante de 2024 em improbidade. E olha, o STF mudou um negócio que já vinha há mais de 30 anos e só agora eles resolveram falar, não, tava tudo errado o que a gente fez até aqui. Vamos chegar lá. Olha só, a questão aqui pra gente é, existe improbidade culposa, tá? Existe essa pergunta no nível fácil e no nível fácil você vai falar, olha, depois da reforma não tem mais improbidade culposa. Perfeito, reforma lá 2021, a gente vai chegar nela. E tem a resposta difícil, complexa, que é essa que eu quero te explicar aqui desse vídeo para você ficar com conhecimento bem robusto nesse assunto. O STF mudou o entendimento da improbidade culposa mesmo antes da reforma. Vamos chegar lá. Olha só. Primeiro, qual a redação antiga do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa? Essa redação, ela vigorou de 92, que é o ano da LIA, Lei de Improbidade Administrativa, até outubro de 21, que é quando veio a Lei 14.230 e reformou a Lei de Improbidade, tá? Então essa é a redação válida de 92 a outubro de 21. E olha o que ela diz. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa. Então, para o legislador lá em 92, se você, na condição de servidor público ou atuando junto com o servidor público, causasse lesão ao erário, você poderia ser condenado por improbidade. Então, por exemplo, um procurador. Imagine um procurador que, por negligência sua, perde os prazos processuais e isso acarreta uma grande condenação para o Estado, para o município, para a União. Veja, ele teve a intenção de perder esse prazo? Não, então não é doloso. Mas ele foi negligente, ele deixou de olhar os prazos. Então, ele poderia ser condenado por improbidade nessa condição aqui do artigo 10, improbidade culposa por lesão ao erário. A reforma de 2021, e essa é a redação atual, manteve esse artigo 10, mas olha a alteração. Causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, tá? Ou seja, não existe mais improbidade culposa desde outubro de 2021. Aí surgiu um primeiro questionamento. Esse primeiro questionamento veio por parte dos réus por improbidade. E eles falaram, olha, STF, eu quero que você... Na verdade, olha, judiciário, é que a questão chegou no STF depois. Olha, judiciário, eu quero que você aplique essa nova redação que extinguiu a improbidade culposa para os atos que foram cometidos antes da reforma, usando aquela mesma lógica do processo penal de abolício criminis. Ou seja, se uma lei abole um crime, não se cumpre mais pena por aquele crime. Se uma lei abolir uma forma de improbidade, então não se cumpre mais pena por aquela improbidade. Essa era a tese que os advogados dos réus estavam tentando fazer valer. E aí o STF julgou o tema 1199, lá em 2022, quase um ano depois da reforma. Até que foi rápido aqui, né? E ele decidiu o seguinte, olha, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se presença do elemento dolo. Ou seja, depois da reforma, só existe dolo, não existe mais culpa. Ponto 1, bem pacífico. Ponto 2, a norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, que o STF definiu. Olha, se você cometeu um ato culposo de improbidade anterior a outubro de 2021, se a sua condenação já transitou em julgado, você vai ter que cumprir pena. Tá? E aí pena aqui pode ser ressarcimento ao erário, pode ser multa, enfim, as diversas penas lá do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Quando já havia trânsito em julgado da condenação. E se não houvesse trânsito em julgado da condenação? Aí a ação de improbidade era extinta. Esse é o entendimento do STF aqui no tema 1199, tá?
Veja, daqui a pouco a gente vai chegar no novo entendimento do STF. Mas esse antigo continua válido enquanto teoria. Na prática mudou o jeito de se aplicar, mas enquanto teoria continua válido. Qual a teoria? A reforma na lei de improbidade, a lei 14.230, não retroage em face da coisa julgada. E continua plenamente válido isso, não retroage mesmo, tá? Tem mais pontos nesse tema 1199. O STF falou que, portanto, se o ato culposo foi praticado na lei anterior, porém sem condenação transitada em julgado, a gente vai aplicar a lei e vai absolver, tá? Então, se tinha trânsito em julgado da condenação, mantém essa condenação por ato culposo de improbidade. Se não tinha trânsito em julgado, aplica a lei 14.230, está absolvido. Ponto 4. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Esse ponto 4 não interessa para a nossa análise aqui, eu só trouxe para ficar claro que, olha, o STF entendeu que, como um todo, a Lei 14.230 não retroage. Esse é o entendimento base do STF, tema 1199, que continua válido, repito. Mas agora, mais de 30 anos depois da publicação da Lei de Improbidade, porque ela é de 92, né? A gente está em 2024, então já se vão aí 32 anos. O STF entende que havia uma inconstitucionalidade. O STF demorou só 32 anos para encontrar essa inconstitucionalidade. E ele julgou várias vezes improbidade culposa e nunca viu inconstitucionalidade alguma. Mas agora ele achou. E aí, olha o que o STF definiu no tema 309. Veja que o julgado é agora, de 28 de outubro de 2024, mas o tema, ele tem até uma numeração inferior. Esse processo é de 2000, tá? Tem 24 anos que esse processo está tramitando na justiça, só agora foi decidido. E o que o STF decidiu? O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa previstas nos artigos 5º e 10 da Lei número 8429, que é a lei original de improbidade, em sua redação originária. Ou seja, agora, em 2024, o STF definiu que o artigo 10 da Lei de Improbidade, na redação originária, era inconstitucional quanto à modalidade culposa, tá? Repito, o STF já passou por esse assunto várias vezes ao longo desses 30 anos e nunca viu essa inconstitucionalidade. Só enxergou agora, tá? Ponto aqui. Esse tema 309, ele revoga o tema 1199? Não. Os dois continuam plenamente válidos, tá? Como você concilia os dois? A reforma que extinguiu a modalidade culposa não retroage em face da coisa julgada. É verdade. Contudo, a modalidade culposa não pode mais ser penalizada, não por causa da retroação da reforma, mas porque a redação original do artigo 10 era inconstitucional. Segundo o STF, jamais poderia ter havido improbidade culposa no Brasil, tá? Esse é o entendimento atual do STF aqui, tema 309. Só para deixar bem esquematizado aqui para você, o tema 1199 continua válido. A reforma é irretroativa. Os atos culposos anteriores à reforma deixaram de ser improbidade por inconstitucionalidade, não por revogação da lei, tá? Mas por inconstitucionalidade da redação antiga. Quem foi condenado por improbidade culposa e não cumpriu pena está dispensado da execução, tá? Então veja, quem havia sido condenado antes da reforma tinha que cumprir essa condenação, tá? Então imagina, por exemplo, nesse exemplo hipotético que eu dei, procurador que perdeu o prazo, está sendo processado aí por improbidade culposa. Imagine que ele tenha perdido esse prazo ali em 2018 e em 2020 ele foi condenado.
Ele foi condenado a ressarcir o erário, tá? Quando chega 2021, que tem a reforma, ele continua tendo que ressarcir o erário. A condenação dele permanece. Mas agora, em 2024, com o entendimento do Supremo de que é inconstitucional a modalidade culposa, e aí você vai lembrar daquilo que você estuda lá em controle de constitucionalidade. No Brasil, nós adotamos a teoria da nulidade para o controle, ou seja, quando uma norma é declarada inconstitucional, tem efeito ex tunc. Ela é inconstitucional desde sempre, sabe? Ou seja, é como se essa norma, juridicamente, nunca tivesse existido. Então, mesmo quem já tinha condenação transitada em julgado, não precisará mais cumprir a penalidade, está dispensado da execução. Essa agora é a nova realidade para a improbidade culposa no Brasil. Continua não podendo ter novos atos de improbidade culposa, beleza, desde outubro de 21. Contudo, só a partir de agora, desse julgado do STF, é que se reconhece que a modalidade culposa de improbidade sempre foi inconstitucional e, portanto, mesmo quem já foi condenado com trânsito em julgado deve ser dispensado do cumprimento de sentença, do cumprimento aí dessa pena por improbidade culposa. Beleza, galera? É isso. Espero que esse assunto tenha ficado claro, assunto importantíssimo para você aí, uma questão mais avançada, questão mais difícil para concursos de procuradoria. Deixa o like nesse vídeo, se gostou desse conteúdo e vamos juntos.